Fala pessoal, vocês estão no canal Navegando a História e hoje nós vamos estar falando da história dos Estados Unidos. Provavelmente este será o último vídeo, não é? Antes de entrarmos na Primeira Guerra Mundial em si, o último dos grandes participantes da Primeira Guerra Mundial e também da Segunda, né? Mas enfim, a primeira eu quero falar da Primeira Guerra Mundial. E então, após nós falarmos do Reino Unido e da Inglaterra, nós vamos entrar agora em uma das suas principais, se não a principal colônia que a Inglaterra teve. Então, os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses. Inicialmente era um território espanhol, mas os espanhóis não se preocuparam muito em ficar naquela região, então os ingleses aproveitaram a vacância de poder e ocuparam aquela região, formando as 13 colônias, que são esse vermelho mais forte aí. Então, o amarelo meio alaranjado é o que era da Espanha. No meio aí nós vamos ter o que era mais ou menos indígena, um pouco da França, indefinido basicamente. A parte no meio entre os territórios que era do que hoje nós chamamos de México e do que hoje é os Estados Unidos. No meio aí era uma indefinição, ficava entre reservas indígenas e províncias de outros países. Então essas 13 colônias eram um termo utilizado para definir as colônias britânicas que estavam na costa leste dos Estados Unidos até o momento em que elas vão conquistar sua independência, mas isso é um pouco mais para frente. Então a primeira tentativa de colonização inglesa foi realizada pelo inglês Sir Walter Raleigh, que tentou isso mais ou menos aí entre o século 16 e 17. A primeira das 13 colônias fundada foi a Virgínia em 1607 pela London Company, empresa de navegação e comércio inglesa. Então as 13 colônias pudieron se desenvolver de maneira bem independente, porque, como eu disse, com o povoamento, a Inglaterra tinha problemas maiores para resolver e não tinha que ficar como a Espanha, que nós temos essa característica. Nós temos colônias do tipo Espanha e Portugal, na verdade do tipo Espanha, colônias do tipo Portugal e colônias do tipo Inglaterra. Colônias do tipo Espanha, uma grande extensão de território. A Espanha, como eu disse no vídeo anterior, era uma grande potência colonizadora, mas ela usava principalmente para pegar ouro e prata, não se preocupava muito em povoar a região, e também existia mão de ferro na região. Ela enfrentou muito mais resistência dos povos indígenas do que hoje é a América Central, o México e boa parte da América do Sul. Então foi muito mais violenta a dominação. No caso de Portugal, não houve essa resistência indígena, pelo menos inicialmente. Não foi caracterizado por grandes confrontos, apesar de nós termos, a Batalha do Rio de Janeiro. Mas foi em geral de muita paz e foi mais ou menos uma colônia para plantio, com o povoamento começando por volta do século XVIII, dos séculos XVII e XVIII, dando um boom no início do século XIX, quando a família real portuguesa vem para o Brasil, mais especificamente o Rio de Janeiro. Mas continuando, temos também as colônias do tipo Inglaterra, que é uma colônia focada principalmente no povoamento, porque aquela região não era muito produtiva, pelo menos não em termos de metais preciosos. O clima não permitia colheitas muito sofisticadas. Hoje em dia tem o petróleo, mas que é de difícil extração. Mas aquele pequeno território que a Inglaterra conseguiu obter não era muito expressivo em termos de materiais preciosos. Então eles começaram colonizando. E essa colonização vai ganhar força, principalmente nesse período do século 16 e 17, porque nós vamos ter a perseguição aos puritanos por parte da rainha Elizabeth. Lembra quando eu falei no vídeo do reinado da Elizabeth I que ela não era nem católica, ela teve a educação protestante, era um pouco protestante, mas não pendia para o puritanismo. Então ela perseguiu os puritanos que fugiram
para as 13 colônias nesse período, fundando Virgínia, a colônia de Virgínia, que foi a primeira. Então ela se dividiu em colônias do norte e colônias do sul, que vai ser uma divisão que vai permanecer por muito tempo, até os dias atuais um pouco, né? Lembra? Confronto do sul, do norte na Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. Continuando. A independência dos Estados Unidos, então, será um resultado entre uma pequena divergência de interesses entre a colônia e a metrópole ao longo do século XVIII. Isso aí é o que nós chamamos, é a imagem da festa do chá. E perdão por ajustar a imagem aqui, tá? Foi basicamente uma revolta em que os colonos jogaram carregamentos de chá inglês, um chá incrivelmente caro, no oceano. Então, por que eles fizeram isso? Teve uma lei aprovada lá na Inglaterra que basicamente restringia muito a capacidade de exportação. Como eu falei no vídeo da Inglaterra, teve um rei lá que permitiu somente que as colônias somente importassem da Inglaterra e só vendessem para a Inglaterra. Então só podiam comprar produtos ingleses e vender para os ingleses. Nada de novo, né? É o que Portugal e Espanha já vinham fazendo há séculos, literalmente. Porém, foi diferente no caso das colônias inglesas, que se revoltaram, as 13 colônias. Iniciamos então o processo de independência dos Estados Unidos. Então, após 5 anos de guerra, os ingleses então não tiveram escolha e deixaram os Estados Unidos da América escaparem pelos dedos. Então, a partir do século XIX, os norte-americanos expandiram seu território no que ficou conhecido como Marcha para o Oeste. O que agora era apenas a costa oeste começou a se expandir para dentro do que era a província do Quebec e terras indígenas. Então você vai ver aí como que ocorreu essa expansão, que vai ter muitas cessões que vão acontecer por parte da Espanha, o que as possessões inglesas também começaram a ser cedidas para os americanos. Então, essa marcha para o oeste também ficou muito popular, principalmente por causa do princípio, não é? Do destino manifesto, não é? Que os americanos têm o direito sobre a América, tem que levar a paz e a civilização para a América, por causa de sua cultura naturalmente mais inglesa, europeia. Basicamente importaram o pensamento europeu de colonização para eles próprios, só que dessa vez uma própria colônia dizendo que era superior às outras colônias e que tinha que levar a paz e a civilização para essas outras colônias. Então nós temos essa marcha para o oeste por causa disso. Então nós vamos ter também uma curiosidade aqui, que nesse período também temos a venda da Louisiana, que era uma possessão francesa dentro da América e que estava meio dividida, né, entre espanhóis e ingleses. A partir do século mais ou menos aí entre 1830 por aí, nesse mapa fica muito claro isso, que a Louisiana, tudo isso aí branco no meio era França. Então a compra dos Estados Unidos da Louisiana, porque eles pensaram que estava bem no meio do caminho a Louisiana, então eles pediram gentilmente para que Napoleão desse para eles. Napoleão disse que só dava se molhasse a mão, né? Desse pelo menos uns poucos milhões de dólares para ele. Então deram esses poucos milhões de dólares para ele, então ele vendeu e deu a Louisiana para eles. Então nós vamos ter então no auge dessa expansão territorial, que vocês já viram em um alerta de spoiler, a seção mexicana, mas enfim, a guerra mexicano-americana. Por quê? Vamos lá, isso aí era o México antes da guerra. Era muita coisa, não precisa, tá muito óbvio que era muita coisa mesmo. E isso, assim como a Louisiana, era um obstáculo dentro da expansão americana, a marcha para o oeste. Então,
começamos a Guerra Mexicano-Americana porque, obviamente, o México não ia se vender tão fácil como a Louisiana foi vendida pelos franceses. Então, nessa Guerra Mexicano-Americana de 1846 e 48, os mexicanos serão simplesmente destruídos e tudo isso aqui será cedido por eles e o México vai passar a ser o que é hoje. Nesse período também nós vamos ter a Guerra de Secessão de 1861 a 1865, que foi resultado de uma pequena divergência entre os estados do Sul e do Norte, e por pequena eu estou dizendo entre muitas aspas, né? É um eufemismo porque foi muito grande. Começou como algo pequeno, é o clássico, né? Sempre começa com uma briga entre dois fazendeiros, no caso, né? Começou com uma briga entre dois fazendeiros, depois virou uma briga entre alguns deputados, depois virou uma briga da Câmara toda, que virou uma briga da presidência com os governos do Estado do Sul, que era a questão da libertação dos escravos, não é? Que já nessa época já estava tendo muitas abolições, como eu disse no vídeo anterior. A Inglaterra, por volta de 1830, já tinha abolido a escravidão, então os Estados Unidos perceberam que eles tinham que ser melhores do que os britânicos, e os britânicos já tinham saído na frente em termos de abolição, então eles tinham que fazer a abolição também. Então o presidente Abraham Lincoln queria fazer a abolição, mas os Estados do Sul não queriam fazer a abolição, porque não era vantajoso para eles, na visão deles, ter que simplesmente soltar os escravos. A mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, só que com a diferença de que Abraham Lincoln só passou por cima mesmo. Ele foi lá e disse que os escravos não iam ser soltos de um jeito ou de outro. Ou você aceita, ou eu convido você gentilmente a aceitar isso. Então, aconteceu que ele teve que convidar gentilmente os estados do Sul a aceitarem isso. Então, os estados do Sul foram simplesmente destruídos nessa guerra. Em geral, os Estados Unidos ficaram destruídos, né? Mas os estados do Norte venceram os estados do Sul, que estavam querendo até independência por causa disso. Então, no processo de reconstrução do Sul, nós vamos ter leis que vão restringir os direitos dos afro-americanos. Que aí começa, nós saímos da abolição da escravidão para a divisão de negros e brancos, que vai durar pelo menos até 1960, quando nós temos os primeiros direitos políticos e civis que os afro-americanos poderão conquistar nos Estados Unidos. Mas voltando para o século XIX, os Estados Unidos então começam no início do século XX a se tornar a maior potência econômica do mundo, principalmente porque a Europa havia caído dentro da Primeira Guerra Mundial, já que aqui, agora abrindo um grande parênteses, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial inicialmente neutros, mas a desculpa perfeita para a entrada deles foi o afundamento do RMS Lusitania, que era um navio inglês, britânico, né, de passageiros transatlântico. Mais um parênteses dentro do parênteses. Transatlântico é o que é hoje o avião, tá? Só que pelo oceano. Fechando parênteses, continuando o parênteses grande. O afundamento desse Lusitania foi por torpedos alemães, porque estava tendo a guerra submarina irrestrita. Porque, sabe, nós estamos aí em 1916, 17. Como eu falei no vídeo anterior, guerra de movimento e batalhas finais. A Alemanha e a Tríplice Entente já estavam desesperados para encerrar essa guerra. Já se arrastava por 4 anos, o que deveria ser por umas poucas semanas. Nas palavras de um general alemão, essa guerra não vai durar poucas semanas. Mas não. Um soldado alemão perguntou para o general: quanto tempo vai durar essa guerra? O general alemão disse: umas poucas semanas. Aconteceu que passou um Natal, 2 Natais, 3 Natais, e estamos aqui ainda em guerra, com um monte de cidades explodidas apenas no pó. E a gente também está seriamente doente com o pé de trincheira, e esse gás mostarda não ajuda. Então o que a gente faz? A gente então afunda navios mercantes para prejudicar a Entente, porque tá difícil. A gente já está à míngua aqui e eles também estão à míngua. Então vamos fazer com que eles peçam desistência primeiro do que a gente. Então, guerra submarina irrestrita na Alemanha, ou seja, qualquer navio que passar na frente de um submarino alemão pode e deve ser afundado. Nem preciso dizer que isso vai gerar um grande problema
não tinha gerado tantos problemas até que veio o Lusitana e apareceu na frente de um submarino alemão que não hesitou em lançar os torpedos e partiu o navio em dois. Mas quando eu digo partiu em dois é porque que nem o Titanic, tá? Afundou e depois a parte de trás não aguentou o peso e caiu igual o Titanic, mas só que afundando muito mais rápido e com muito mais gente morrendo. Proporcionalmente o Titanic teve mais gente que morreu, mas quando eu digo que o impacto foi ainda maior do que o Titanic. Foi um Titanic segundo, Titanic primeiro, Lusitana em segundo, porque tinha muito americano no Lusitana e os Estados Unidos estavam se coçando para entrar dentro da guerra, principalmente por causa de que a Europa perdendo todos os empréstimos e investimentos feitos na Europa também iam pro ralo, porque os alemães eram autossuficientes nesse quesito, não é? Não dependiam tanto dos Estados Unidos para esse tipo de coisa. Investimentos e empréstimos eram principalmente para a Tríplice Entente. Então a Tríplice Entente caindo, cai Estados Unidos junto. Então acaba que os Estados Unidos entram na guerra porque o submarino alemão afunda o Lusitana, desculpa perfeita para declarar guerra. Então na Primeira Guerra Mundial, Tríplice Entente vence porque sangue novo no banco, a Alemanha e as potências centrais já estavam esgotadas. Então acabou a guerra, potências centrais destruídas, todos os impérios das potências centrais dissolvidos, Iugoslávia foi formada, um monte de alterações territoriais e agora o que nós temos? A Europa estava destruída. Então, o que a gente faz? Dá dinheiro para a Europa. Os Estados Unidos então fazem empréstimos a rodo para a Europa, produzem a rodo para a Europa, mas só que chega um momento que a Europa não precisa mais dos Estados Unidos. Tava começando a sair aquela volta em V, não é? Então nós temos a crise de 29, que depois de os anos dourados, 1920 até 1929, os Estados Unidos estavam passando por uma grande prosperidade econômica, principalmente porque todo mundo estava comprando, todo mundo estava fabricando, principalmente porque a Europa estava também comprando e fabricando. Só que a Europa começou a parar de comprar dos Estados Unidos porque estavam começando a se reestruturar, estavam no começo daquela volta em V, volta por cima, não é? E acabou que essa produção enorme que era feita nos Estados Unidos começou a não acompanhar a demanda. A oferta começou a ficar maior do que a demanda, até que chegou um momento que ninguém queria comprar praticamente nada e tinha um monte de coisa sobrando nas lojas. Então então você pensa, tá bom, realmente a coisa está difícil. Então o que a gente faz? Declara falência e pede dinheiro pro banco para continuar vivendo. Só que o problema não é declarar falência. O problema é quando todo mundo declara falência ao mesmo tempo e para os mesmos bancos. Então acaba que as empresas quebram, levam o banco junto, e levam o povo junto e levam ele também os Estados Unidos junto. Crise de 29 que também leva a Europa junto. Porque a Europa, quando estava quase saindo, os Estados Unidos acabam pegando ela pelo pé na crise de 29 e arrastando ela de volta para as profundezas. Então a crise de 29 vai gerar a Grande Depressão, que vai afetar todo mundo. O Brasil não escapou dessa, porque os Estados Unidos compravam café. Então qual foi a solução do Brasil? O governo brasileiro vai comprar café dos cafeicultores, vai queimar ele para não deixar o preço cair. Isso obviamente não vai dar muito certo. Então vem o Getúlio Vargas ao golpe, continua queimando café, mas depois ele para, voltando para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos vão permanecer nessa crise até 1941, quando vão entrar na Segunda Guerra Mundial, e principalmente por causa do ataque a Pearl Harbor, porque os Estados Unidos não queriam guerra, já estavam com uma economia ruim, não podiam mesmo entrar em guerra, mas aconteceu que os japoneses tiveram a excelente ideia de atacar os Estados Unidos, que depois sentiu com uma raiva profunda dos japoneses. E essa raiva profunda dos japoneses fez com que a população implorasse para que Roosevelt, que a propósito eu esqueci de falar, a saída da crise de 29 tinha sido New Deal, políticas keynesianas, obras públicas, a janela quebrada, né? Se quebra uma janela, dentro da lógica, dentro do ponto de vista keynesiano,
é muito bom porque o padeiro vai ter que gastar dinheiro para reparar a janela quebrada de sua padaria, e isso vai gastar um monte de outras coisas e vai influenciar um monte de outros setores. De fato, isso acabou dando certo, né? E os Estados Unidos saíram dessa crise econômica, não conseguiram sair muito, estavam com o pescoço fora da água. Mas então veio a Segunda Guerra Mundial. E eles queriam ficar fora. Porque eles já estavam começando a cair de novo com essa guerra. Mas os japoneses atacam e eles se unem. Uma união nunca antes vista, exceto na Guerra Civil Americana. Uma união nunca antes vista aconteceu. O povo implorou para Roosevelt declarar guerra ao eixo. Então declara guerra ao eixo, entra na guerra, os Estados Unidos se unem para fabricar um monte de navio, armamento, paraquedas, bombas, e então os cientistas se dedicam muito. E nós temos essa foto da Batalha de Berlim. Uma curiosidade, o cara que está aí na foto, segurando aí o soldado que está segurando a bandeira da União Soviética, ele tinha 2 relógios e roubou os 2, tá? De civis americanos, então não ia pegar bem, então, enfim. Continuando. Aconteceu que os norte-americanos derrotaram os nazistas, mas faltam os japoneses que não queriam se render nunca. De fato, os Estados Unidos queriam mesmo que os japoneses não declarassem a rendição, porque vingança, né? Apesar de terem expulsado os japoneses de todo o Pacífico, só faltando mesmo o próprio Japão, eles então lançam as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, essas duas aí, não é? No que nunca mais ficaria, no qual o mundo nunca mais seria o mesmo. Então, Nagasaki e Hiroshima foram basicamente demonstração do que os Estados Unidos poderiam fazer com o Japão se não se rendesse. E também uma forma de dar o troco, né, por causa de Pearl Harbor, que pegou desprevenidos os americanos. Mas voltando, então o Harry Truman, em 1947, faz um discurso inflamado contra a União Soviética e começamos então a Guerra Fria, que vai durar até mais ou menos em 1990, quando vai cair lá a União Soviética. Mas no período nós vamos ter a Guerra da Indochina, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, que a Guerra Fria estava muito quente dos anos 50 a 70, porque não era uma guerra que os dois se enfrentavam, era guerra de influência. Então eu apoio aqui o Vietnã do Norte, você apoia o Vietnã do Sul, a gente manda armamento, até que chegou o momento que os Estados Unidos decidiu entrar de cabeça na guerra do Vietnã. Perdeu, porque a população não queria mais a guerra, então eles saíram da guerra. A guerra da Coreia ficou numa indefinição, porque primeiro a Coreia do Norte conquistou a do Sul, então a do Sul deu a volta por cima e conquistou a do Norte voltou para o que é hoje. Então, muito confuso. Voltando. Ao final da década de 1950, foi iniciado movimentos civis liderados por Malcolm X, que era adepto da resistência mais armada, não era tão pacifista assim, e de Martin Luther King Jr. Os dois foram mortos, né? Mas Martin Luther King era adepto da resistência passiva, não vou pegar armas, não vou matar o branco, vou fazer protestos, vou fazer greve, mas eu não vou matar o branco. Malcolm X, eu vou fazer protestos, vou fazer greve, mas vou matar o branco também. Então, a partir de 1960, os americanos vão financiar alguns movimentos de derrubada de poder, né? Golpes, principalmente no Brasil, Argentina e Chile, Pinochet. Na Argentina fugiu o nome, do Brasil foram muitos, né? E no século XXI, nós vamos ter o 11 de setembro e a invasão da Afeganistão por causa do 11 de setembro, a guerra do Iraque em 2003 e um monte de outras guerras que os Estados Unidos têm no Oriente Médio até os dias de hoje, já que eu fiz esse breve resumo porque o que me interessava era a Primeira Guerra Mundial e eu queria muito falar da Segunda e da crise de 29, porque eu gosto muito principalmente desse período de 1900 a 1950 dentro dos Estados Unidos, dentro do contexto dos Estados Unidos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Provavelmente eu vou estar falando da Primeira Guerra Mundial depois. No próximo vídeo provavelmente será a Primeira Guerra Mundial. Se não for a Primeira Guerra Mundial, eu posso tentar fazer um resumo antes do contexto do Brasil no meio disso tudo. Apesar de não ter participado da Primeira Guerra Mundial, o Brasil teve a sua importância dentro da área médica na Primeira Guerra Mundial. Então, talvez eu faça isso.
Mas, por enquanto, é só. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Valeu, falou.